Olá, queridos irmãos eleitos, vamos ao capítulo 2. As Institutas da Religião Cristã, por João Calvino. Em que consiste conhecer a Deus e a que fim lhe tende o conhecimento? 1. Piedade é o requisito para se conhecer a Deus, portanto, de fato entendo como conhecimento de Deus aquele em virtude do qual não apenas concebemos que Deus existe, mas ainda aprendemos o que nos importa dele conhecer, o que lhe é relevante à glória, enfim, o que é proveitoso saber a seu respeito. Ora, falando com propriedade, nem diremos que Deus é conhecido onde nenhuma religiosidade há, nem piedade. E aqui ainda não abordo essa modalidade de conhecimento pela qual os homens, em si perdidos e malditos, apreendem a Deus como Redentor, em Cristo, o Mediador. Ao contrário, estou falando apenas desse conhecimento primário e singelo, a que nos conduziria a própria ordem da natureza, se Adão se conservasse íntegro. Ora, se bem que nesta ruinosa situação do gênero humano já ninguém sentirá a Deus, seja como Pai, seja como Autor da salvação, seja como de qualquer maneira propício, até que Cristo se interponha como agente mediador para apaziguá-lo. Relação a nós, Davi, uma coisa é sentirmos que Deus, como nosso Criador, nos sustenta com seu poder, nos governa em sua providência, nos provê em sua bondade e nos cumula de toda a sorte de bênçãos. Outra, porém, é abraçarmos a graça da reconciliação que nos é proposta em Cristo. Portanto, uma vez que o Senhor se mostra, em primeiro lugar, tanto na estrutura do mundo, quanto no ensino geral da Escritura, simplesmente como Criador, e então na face de Cristo, 2 Coríntios 4 verso 6, como Redentor, daí emerge dele duplo conhecimento, de que se nos impõe tratar agora do primeiro. O outro se seguirá, na devida ordem. Mas, embora nossa mente não possa aprender a Deus sem que lhe renda alguma expressão cultual, não bastará, contudo, simplesmente sustentar que ele é um e único, a quem importa ser de todos cultuado e adorado, se não estamos também persuadidos de que ele é a fonte de todo o bem, para que nada busquemos de outra parte senão nele. Eu o recebo nestes termos, não só que uma vez ele criou este mundo, e de tal forma o sustém por seu imenso poder, o regula por sua sabedoria, o preserva por sua bondade, rege com sua justiça e equidade especialmente ao gênero humano, suporta-o em sua misericórdia, guarda-o em sua proteção, mas, ainda que em parte alguma se achará uma gota ou de sabedoria e de luz, ou de justiça, ou de poder, ou de retidão, ou de genuína verdade, que dele não emane e de que não seja ele próprio a causa, de sorte que aprendamos a realmente dele esperar e nele buscar todas essas coisas, e após recebidas, a atribuí-lhes com ação de graças. Ora, este senso dos poderes de Deus nos é mestre idôneo da piedade, da qual nasce a religião. Chamo piedade a reverência associada com o amor de Deus que nos faculta o conhecimento de seus benefícios. Pois, até que os homens sintam que tudo devem a Deus, que são assistidos por seu paternal cuidado, que é ele o autor de todas as coisas boas, daí nada se deve buscar fora dele, jamais se lhe sujeitarão em obediência voluntária. Mais ainda, a não ser que ponham nele sua plena felicidade, verdadeiramente e de coração nunca se lhe renderão por inteiro. 2. Confiança e reverência são fatores do conhecimento de Deus. Portanto, simplesmente se recreiam em frívolas especulações quantos se propõem insistir nesta pergunta: que é Deus? Quando devemos antes interessar saber qual é sua natureza e o que lhe convém à natureza? Pois, de que vale, segundo Epicuro, confessar um Deus que, pondo de parte o cuidado do mundo, só se apraz no ócio? Afinal, que ajuda traz conhecer a um Deus com quem nada temos a ver? Antes, pelo contrário, seu conhecimento nos deve valer, em primeiro lugar, que nos induza ao temor e à reverência. Segundo, tendo por guia e mestre, aprendamos a buscar nele todo o bem, em recebendo, a ele tudo acreditar. Ora, como pode subir-te à mente o pensamento de Deus, sem que, ao mesmo tempo, logo reflitas, uma vez que és feitura dele, pelo próprio direito de criação, foste sujeitado e vinculado a seu domínio, que lhe deves a vida, que convém atribuir-lhe tudo quanto fazes? Se assim é, então segue-se necessariamente, uma vez que sua vontade nos deve ser a lei do viver, que inexoravelmente a vida te é corrompida, se não a pões ao serviço dele. Por outro lado, nem o podes visualizar com clareza, sem que reconheças ser ele a fonte e origem de todas as coisas boas, donde deveria nascer não só o desejo de se apegar a ele, mas ainda de depositar nele sua confiança, se o homem não desviasse sua mente da reta investigação para sua depravação. Ora, para começar, a mente piedosa não sonha para si um Deus qualquer, ao contrário, contempla somente o Deus único e verdadeiro, nem lhe atribui coisa alguma que lhe ocorra à imaginação, mas se contenta com tê-lo tal qual ele mesmo se manifesta, e com a máxima diligência sempre se acautela,
para que não venha, mercê de ousada temeridade, a vaguear sem rumo, indo além dos limites de sua vontade. Conhecido Deus desta forma, visto saber que Ele a tudo governa, confia ser Ele seu guia e protetor, e assim se entrega a toda sua guarda, porque entende ser Ele o autor de todo o bem. Se algo oprime, se algo lhe falta, de pronto a sua proteção se recolhe, dele esperando assistência, visto que está persuadido de que Ele é bom e misericordioso, nele repousa com segura confiança, nem duvida que a todos os seus mares em sua clemência haverá de ter sempre preparado o remédio, visto que o reconhece por Senhor e Pai, também o julga digno de toda a sua atenção, em todas as coisas, para sua soberania, reverenciar sua majestade, procurar promover sua glória, seus preceitos obedecer, porque percebe ser Ele justo juiz e amado de sua severidade para punir os crimes, tem sempre diante dos olhos seu tribunal, e no temor que por ele nutre, se retrai e coíbe de provocar-lhe a ira. Todavia, não significa que a tal ponto se deixe apavorar pelo anúncio de seu juízo que, embora lhe seja patente o meio de evadir-se, ainda que o queira. Antes, não menos o abraça como o juiz dos maus quanto é ele o benfeitor dos piedosos, uma vez que compreende que tanto pertence à glória de Deus dar aos ímpios e perversos o castigo que merecem, como também aos justos o dom da vida eterna. Além disso, refreia-se de pecar não só pelo temor do castigo, mas porque ama e reverência a Deus como Pai, honra-o e cultua-o como Senhor, e mesmo que não existisse nenhum inferno, ainda assim treme só a ideia da ofensa. Eis no que consiste a religião pura e real, fé aliada a sério temor de Deus, de modo que o temor não só em si contém reverência espontânea, mas ainda traz consigo a legítima adoração, a qual está prescrita na lei. E isto se deve observar com mais diligência, enquanto todos veneram a Deus de maneira vaga e geral, pouquíssimos o reverenciam de verdade, enquanto, por toda a parte, grande é a ostentação em cerimônias, rara, porém, é a sinceridade de coração. Amém, irmãos. Segundo capítulo das Institutas de João Calvino concluída, em breve terceiro capítulo. Inscreva-se no canal Teologia Reformada, ative o sininho para acompanhar essa série espetacular, compartilhe à vontade em suas redes sociais, deixe o gostei para nos ajudar. Amém. Deus abençoe a todos.